Salve, salve, galera! Hoje vamos esperar o pessoal entrar aí para dar um feedback. Marateles já entrou, boa noite. Como é que tá o som? Como é que tá a imagem? Visual novo, mamão de cavanhaque. E hoje nós vamos estar falando com a Marateles, cientista política, professora doutora da UFMG, e vamos ter um bate-papo muito bacana sobre a emergência da extrema-direita no Brasil, valores e estratégias. Eu vou chamar já ela aqui, que aí ela se apresenta, tá? Vamos lá, vamos aguardar a Marateles aceitar o nosso convite aqui para participar dessa live, mais uma live de bate-papo. Olha, ela tá entrando. Salve, salve! BBB Hello, na rede. hello! Hoje é dia de prova do líder, meu líder. Ah, eu fui líder 3 vezes. Eu não fui nenhuma vez que Mahmoud, meu amigo, me botou no paredão e eu saí na primeira semana, não ganhei Eu nada. lembro, eu estava torcendo por você e pela Glaze, pela Gleice. Pois é. Eu também estava Eu, torcendo eu- para mim. as pessoas falam que eu sou um grande injustiçado do BBB. Eu acho que a mais injustiçada era você, porque não deu tempo nem de você demonstrar o seu jogo. Você já saiu na primeira semana, então. E outra coisa muito interessante, porque eu sabia exatamente qual era o jogo de cada um, só que eu falo muito. Eu falo demais. E até hoje eu acho que Mahmoud merecia Ariano, me né? perdoar. Mara, Ariane, você é um vira o seu, Capricórnio. vira o seu telefone. Assim? Não, porque lá no fundo tá pegando a luz da televisão. Ou é Não, de não é abajur? televisão, não. Minha luz aqui. Deixa eu desligar minha luz aqui, tá bom? Peraí, só um Tá, minutinho. vai lá, vai lá. Vou lá. Então, galera, hoje a Deixa gente eu vai ver ter se um papo muito melhorou. legal Deixa eu pegar, sabe o quê? O meu. com a Mara. Nós vamos falar sobre política, vamos falar sobre BBB, mas extremamente nós vamos falar também de um projeto que ela coordenou, que foi uma pesquisa sobre a importância do Mais Médico no Brasil e como que isso deixou um vazio médico de atendimento à saúde no Brasil depois que o Bolsonaro expulsou os médicos cubanos aqui do Brasil. Então, só esperar ela voltar aí, a gente começa o nosso bate-papo. Oi, Mar, melhorou? Melhorou? Tá dando para ouvir? Vai ouvir? Tá, não, não precisa dar, não. Essa mania de mineiro querendo dar tudo, precisa dar, que não sei o quê, precisa dar, não. Não tá dando para ouvir ou não? Precisa dar para ouvir, não, minha filha. Pode ouvir sem dar. Querida, que a gente não dá nada, porque ninguém transa com medo de coronavírus, né? Ah, olha, eu tô de quarentena. Pô, essa quarentena não pegou namorada, mas a dengue pegou, entendeu? Então Nossa. eu tô em quarentena também. Olha, no Brasil, o problema, segundo o próprio ministro da Saúde Ó, minha hoje, mãe que é... acabou de entrar também. Minha mãe é grande fã sua, viu? Oi, mãe! Será que ela tá Fala me tudo. ouvindo? Tá, Oi, tá te ouvindo. mãe! Lá no interior de São Paulo. Minha mãe foi casada com mineiro, rapaz. Ah, é? Minas, como não tem mar, eles botam mar no filho, né? O nome dos filhos, né? E o mar, e o da mar, e da mar, da Ah, mar. entendi. O mar e da mar, com aquele R, né? Enfim, eu também É, sou mineira, sou de Valadares, e esse ano, em 2018 eu fui candidata a deputada estadual, mas não pela vontade de seguir carreira política, ao contrário de sim. você, que gosta de uma carreira política, é porque como eu estudo comportamento político, pelas pesquisas que eu faço, e há anos que eu estudo comportamento político, ideologias de esquerda e de direita e de Carne valores. do Lula tá na live também. Pois é, se o pessoal do Lula estiver em live agora, a gente não vai ter ninguém, né? Para poder falar com a Pois é. gente, mas tudo bem, vamos lá, porque tem gente interessada. Então, eu fui candidata em 2018 por uma razão muito simples, pelo fato de já ter percebido, através de pesquisas e artigos, que esse ciclo conservador, mais do que conservador, reacionário, poderia contaminar as eleições presidenciais de 2018, sobretudo depois da vitória do Trump
nos Estados Unidos. Então, o PT, por exemplo, o PSDB, tendo em vista que eu acredito que trabalhavam com teorias antigas do voto econômico, segundo a qual as pessoas castigam ou premiam os governantes em função da situação econômica, apostaram na polarização PT versus PSDB. Por quê? Porque o ex-presidente Temer, saudade Temer! Eu gritei para Temer também no BBB, foi o primeiro para Temer do BBB. Saudade de você, blogueirinho doido. Enfim, então o Fora Temer estava com avaliação muito ruim. Teve um período que ele chegou a 3% e parou ali na casa dos, no máximo, os 2 dígitos de 10%. Então, seria natural que os partidos políticos e os atores fixassem a sua opção na polarização PT e PSDB, decretando o final do governo Temer a partir da má situação econômica. Então, seria um voto de castigo. Mas isso não foi a realidade. O resultado foi a ascensão meteórica do presidente Bolsonaro, então candidato Bolsonaro, que ganhou as eleições aí praticamente no primeiro turno. Não sei se você se lembra que no início da votação a gente viu que estava com 49,5, 49,6, e eu falei, pronto, agora eu vou pular dessa janela, porque não vai ter jeito. Mas era um cenário, uma mão e o mar, que era bastante previsível para as pessoas que se debruçam sobre o tema do comportamento político. Por quê? Já havia na Europa, há uns 3 ou 4 anos, esse crescimento de valores que representam não um conservadorismo, mas aquilo que eu chamo de uma reação à extensão dos direitos políticos, civis e ou sociais. Ou seja, alguns autores vão tratar da ideia segundo a qual essa expansão de direitos, né, políticos, de direitos civis, como, por exemplo, união homoafetiva, como direito ao aborto, ou dos direitos sociais, como a expansão ou consolidação do welfare state, isso poderia produzir uma reação dos grupos conservadores que se baseiam no passado para a manutenção da sua tradição, uma vez que uma nova moral estava começando a expandir. Então, nós temos aí uma revolução dos costumes, porque o discurso da extrema-direita, ele é um discurso baseado numa pauta da moral, uma pauta do não reconhecimento da diversidade no que diz respeito à orientação sexual, uma pauta que os estudos apontam, nos primeiros estudos feitos na Universidade de Princeton, que a questão de gênero é fundamental nesse discurso dessa nova direita radical. Por isso, a campanha do Bolsonaro e a campanha das extremas direitas no mundo teve a centralidade do elemento gênero com a chamada, entre aspas, falsificação dessa ideia da igualdade através da ideologia de gênero, que não foi presente só no Brasil, ela é presente como uma marca da alt-right, que é a direita alternativa, que celebra a masculinidade. Ou seja, a masculinidade é o império ali dos homens, do viril, que já era, inclusive, uma marca desde antes da ascensão do totalitarismo, tanto através do nazismo, quanto também através do stalinismo, que foram 2 momentos de totalitarismo no mundo. Essa marca da masculinidade, da força, do corpo voltado para a guerra. Então, esse estado masculino. E, por isso, a negação da participação das mulheres na política e, por isso, a criação dessa fake news de ideologia do gênero que movimentou e movimenta ainda as redes sociais. Esse movimento... Deixa eu te fazer uma pergunta, Omara. Diante do comportamento que vai tendo, no Brasil a gente sabe que existe uma parcela da sociedade que, com o surgimento do PT, com o Partido dos Trabalhadores, na década de 80, surge também o conceito do antipetismo. Então, o antipetismo não é novo no Brasil, né?
Tu não acha que essa parcela da sociedade não viu no Bolsonaro essa figura que representava nesse exato momento o antipetismo assim, real, radical, que o PSDB já não representava mais? Sim, mas eu quero só terminar a questão da situação global Desculpa. para chegar. Não, você está corretíssimo na sua suposição do antipetismo. Era o segundo momento. Eu só queria lembrar que, portanto, aquela polarização PT e PSDB, se os políticos tivessem um olhar mais a miúde, mais detalhado sobre a situação política internacional, eles iriam supor que a polarização jamais se daria entre PT e PSDB em 2018. Que, na verdade, esse crescimento desses valores reacionários de ataque aos direitos civis, políticos e sociais seria expressado por alguém que conseguisse atrair esse grupo de indivíduos insatisfeitos com a democracia representativa e, de certa forma, conservadora no que diz respeito a algumas expansões de alguns direitos. No Brasil, que é mais interessante, aí que eu vou chegar à questão, esse ataque aos direitos se deu não tanto pelo ataque aos direitos civis, tendo em vista que nas minhas pesquisas, esse primeiro grupo que foi fazer as manifestações pró-impeachment eram pessoas que tinham, digamos, uma moral, um moralismo menor do que a média da situação. Eles, inicialmente, aceitavam uma nova forma de família, eles também aceitavam as relações homoafetivas com certa tranquilidade e talvez até a liberação da maconha. Ou seja, esses valores pós-materialistas, mais progressistas do ponto de vista moral, eram aceitos por esses grupos que foram para a rua pedir o fora Dilma. O que era o calcanhar de Aquiles era a questão dos direitos sociais no Brasil. Então, essa reação contra os direitos se expressa, por exemplo, nos Estados Unidos, contra os direitos civis. Você se lembra que naquela boate morreram 800 homossexuais na Flórida, né, que foram atacados, porque recentemente haviam aceitado nacionalmente, né, as relações homoafetivas. No Brasil, a pauta não foi a pauta identitária, como pensou a esquerda, foi a pauta social que reorganizou os insatisfeitos contra o petismo, pelas pautas de inclusão igualitária e dos direitos sociais que foram incorporados pelos governos identificados com o PT, com o próprio petismo, os dois governos Lula, o primeiro governo Dilma, que a Dilma não participou do segundo governo, ela foi atacada desde o dia 4 de outubro, quando Aécio Neves já não reconheceu as eleições. Então, querendo ou não, com problemas ou não dentro do governo, dentro do petismo, dos seus governos, respectivos governos, a pauta social ela ganhou asas. Ela teve, pela primeira vez no Brasil, ela foi uma dimensão super importante para criar uma coesão ou pautas em torno da questão de maior igualdade social, maior redistribuição de renda, saúde como direito universal, como é o caso, por exemplo, do programa dos Mais Médicos, a questão da assistência aos pobres, que é uma marca mais das esquerdas, né? Ou seja, o Estado agindo para fazer políticas compensatórias como Bolsa Família, e mesmo a questão das cotas, que não é nem por dívida histórica, que esse papo de dívida histórica é outra coisa, é pelo fato de você ter uma parte significativa da população brasileira de cor preta excluída completamente dos cursos universitários. Ou seja, políticas de inclusão social, nem tanto políticas de ampliação dos direitos civis, mas políticas de inclusão social. E um pouco acho que também... é de efetivação dos direitos sociais, que, na realidade, a Constituição garante, mas não é efetiva, né? A Constituição já garantia, mas não efetivava, e o petismo fortaleceu essa pauta. E consolidou essa pauta executando políticas de equivalência, de maior igualdade ou de maior justiça, mesmo com o aumento daquele BPF, do valor... Exatamente, várias pautas foram incorporadas. É a pauta da educação para jovens e adultos, que o próprio Temer já cortou, ou seja,
essa reação no Brasil não veio como foi na Europa, que foi em torno de contrário aos imigrantes, porque lá se criou um senso de nacionalismo muito grande, e o inimigo externo era o imigrante, era o turco na Alemanha, era o marroquino em Barcelona, eram os latinos, não, na França também, turcos, asiáticos, etc., que buscavam trabalho. Ou seja, criou-se uma ideia de que nós Os tínhamos sírios que... também, por causa da guerra, né? O sírio, claro, inclusive a palavra de 2016, a Europa todo ano faz a palavra do ano. A palavra do ano em 2015 é votada em 2016, é a palavra refugiados. E só fazendo uma pausa aqui, a Angela Merkel foi muito atacada, porque muito embora ela seja a democracia cristã, que é considerado um partido mais liberal, mais à direita, ela foi muito rechaçada pelos nacionalistas e extremistas da Alemanha, que eram contra o recebimento de refugiados. E até hoje é uma das líderes que mais apoia. A Itália rechaçou, porque a Itália viveu também sob o governo de extrema-direita, tá certo? A França também não teve uma campanha pró-refugiados e a Alemanha ficou sozinha. Então, voltando, esse nacionalismo, essa xenofobia, que é má, e essa percepção anti-imigrantes e de uma forte identidade nacional, é marca da extrema-direita europeia. E veja, no Brasil, o inimigo não é o outro que está fora do Brasil. No Brasil, o inimigo da extrema-direita é o povo. É a elite contra o povo, sem a perspectiva de uma ideia de nação, a nossa nação contra os outros. Não é isso. Veja que na Europa, claro que todos fazemos críticas inúmeras ao nacionalismo, mas é outra extrema-direita. A extrema-direita lá é interessante pontuar isso, que ela é o seguinte: nós estamos sendo invadidos por bárbaros e os nossos valores humanistas, etc., vão se confundir porque haverá um processo de eu-arabização, o processo de que os árabes vão tomar conta dos nossos valores, eles são super conservadores, etc., etc., então nós temos que retirá-los. E, além disso, incorretamente, a extrema-direita trabalha com fake news lá e faz questão de disseminar informações de que os imigrantes, primeiro, são criminosos, o que é falso, que estão invadindo, praticam crimes, né, contra as mulheres. Teve, de fato, na colônia, em 2016, um ataque dos árabes a algumas mulheres pela cultura machista, e isso foi tratado como se todos os árabes fossem capazes de maltratar as mulheres alemãs, gerando aí uma xenofobia contra os árabes na própria Alemanha, mas é uma extrema-direita nacionalista. Ela é anti-globalização, ela quer preservar o emprego dos seus franceses, dos seus holandeses, dos seus austríacos. A nossa extrema-direita, primeiro, ela não quer preservar emprego. Nenhum. A grande realidade é que a elite, ela acha que ela não gera emprego, ela dá emprego, né? Então tem essa coisa de que a elite faz caridade, ela não faz distribuição de renda. Eu vejo muito isso, empresário, eu dou 20 empregos, eu dou 200 empregos. Não, você não dá não, meu querido, você gera emprego porque você não dá conta de produzir. Né? Sim. Então, assim, a nossa elite, ela é predatória, ela não é capitalista no sentido de querer ampliar uma sociedade de consumo para que ela lucre. Veja que o petismo, o que ele criou no Brasil, a ideia de cidadania, passou muito pela ideia de vamos criar um grande mercado de trabalho interno e redistribuição de renda, né, capaz de fazer com que as pessoas consumam mais, tenham seus bens. O direito a ter uma geladeira é uma cidadania no Brasil, porque as pessoas não tinham nem geladeira, nem fogão, nem tinha luz elétrica. A ideia da luz para todos, né? Então, a incorporação no Brasil foi nesse sentido, ou seja, a ideia de uma cidadania mais plena que passava pelo aquecimento do mercado interno, no que geraria lucro, gerou superlucro também para os empresários. Mas, ao contrário da extrema-direita europeia, e mesmo de Trump, que, de fato, é nacionalista, a nossa extrema-direita não tem uma ideia de nação, não tem um projeto de nação. Quem disse isso pela primeira vez, salvo engano, nos meus estudos lá do mestrado, foi a dissertação de mestrado, adivinha de quem? Você não vai acreditar. Fernando Henrique Cardoso.
Ele fez várias entrevistas, eu acho que 60 entrevistas, Fernando Henrique, você me corrija, que tem muito tempo que eu li seu livro, no qual ele considera, olha, os empresários brasileiros não têm uma ideologia nacionalista. Tem um artigo dele também, em comemoração, acho que de 30 anos da CEPAL, que ele fala isso também. Viu? Estou com boa memória. Eu tenho que achar essa coletânea. Eu estou com boa memória. Então, acho que foi a dissertação dele de mestrado. De fato, nós não temos, ao contrário do que imaginava o Partido Comunista Brasileiro, uma burguesia nacional ou uma burguesia empresarial, como queiram, com um projeto de nação preocupada, de fato, com a soberania do país. Nós temos um pré-capitalismo, ela é predatória. O que está acontecendo agora é a vitória do capitalismo financeiro, que não produz absolutamente nenhuma riqueza, nem para o empresariado, nem para a nação, nem para o povo. Ela produz só extrema concentração de rendas com a criação de um mercado de luxo. Porque os mercados de luxo, eles crescem enormemente em períodos de crise, porque alguém ganha muito dinheiro. E aí você tem cintos exclusivos, bolsas VIPs, tudo isso cresce muito. Eu me lembro que na crise da Espanha, o único setor que cresceu antes do turismo, na profunda recessão, foi o mercado de luxo. Canetas exclusivas. Por quê? Porque tem muita concentração de renda. Então, assim, eu não estou elogiando aqui de jeito nenhum a extrema-direita europeia. Eu estou só dizendo qual que é a diferença. Que há uma diferença, né? E eles têm um projeto de nação, né? Eles têm um projeto de nação, né? Que é para os seus, né? Então, assim, olha, você acha que no Brasil, pós 2014, aumenta o nível de xenofobia contra os nossos irmãos latino-americanos, contra os haitianos, inclusive contra os sírios que vêm refugiados para cá? Não, eu acho que não começou em 2014, o Brasil sempre recebeu muito, pode ser que comece agora com a provável guerra que teremos na Venezuela. Assim, eu não posso me informar muito sobre essa provável guerra, mas ontem eu li uma matéria muito rapidamente do Eduardo Heleno, ele é do Departamento de Relações Internacional, isso de Estratégia Militar, ele colocando aí que Trump, Putin e China parece que estão se unindo aí contra a Venezuela, com provável perigo de guerra. Isso sim seria uma forma de Trump e dos Estados Unidos desviarem da questão do número enorme de mortes no coronavírus, ele tentar a reeleição, e alguma responsabilidade tem ele na expansão da doença lá, porque tanto quanto o Bolsonaro, ele não reconhecia e chamava o coronavírus do vírus chinês, para poder desqualificar. Mas, enfim, voltando à questão de 2014, nos nossos questionários isso ainda não aparecia. Lembrando que o eixo da nossa extrema-direita é elite contra o povo. Qual o povo? O povo brasileiro. E contra os pobres. Qual é o povo, digamos, que mais representa o Brasil em relação à pobreza? Os nordestinos. Então, os indígenas. Sobretudo os nordestinos. O indígena é mais recente em função dos discursos do presidente Bolsonaro, que tem uma política genocida para os índios. Mas naquele momento, em 2014, 2015, sobretudo, quando a gente mediu essa relação com os nordestinos, eles eram considerados inaptos para votar. Então, o preconceito contra o próprio povo. O povo, as elites, não se reconhecendo no povo do Brasil. Então, é uma enorme separação entre o Brasil das elites financeiras e o Brasil dos brasileiros. Entende? Isso foi mais forte ainda na medida em que o próprio PT teve uma votação muito grande no Nordeste. Né? Então, se criou uma associação forte entre petismo e nordestinos. Ora, se os nordestinos são petistas, logo eles não têm capacidade de votar, porque eles fazem más escolhas. Vou fazer uma comparação que o PFL, que hoje é o DEM, a sua maior força eleitoral era no Nordeste, com o carlismo, e que através do carlismo da Bahia, ele ia tomando o resto do Nordeste. Tanto é que chegou a ser o segundo maior partido político do país, atrás só do PSDB, né, por muitos e muitos anos.
Por muitos e muitos anos. E, na verdade, o DEM ele foi perdendo força nesse processo. O Nordeste foi sendo ocupado aí pelo petismo. Ou pelos satélites do petismo, como é o caso do PSB de Pernambuco, como foi o PSB de Alagoas alguns anos atrás, que Do em Rio da articulação... Paraíba também, com o Ricardo Coutinho. Exatamente, ou seja, uma união entre a ala do PMDB, que agora é MDB de novo, do PSB, né, com apoio do petismo, etc, etc. Tanto que hoje existe um consórcio do Nordeste que se contrapõe ao governo federal em muitas ações, na busca de dinheiro, etc. Eles vão ter agora um consórcio da saúde para combater o coronavírus. O próprio Bolsonaro os chamou de paraíbas, os se qualificando, etc. Então, essa xenofobia, ela era uma xenofobia contra o nordestino. Isso está claro nas pesquisas que a gente fez. Não era contra o haitiano, não era contra o venezuelano ainda. Isso pode começar contra os venezuelanos agora, incentivado pelo presidente. Incentivado, que já começou em alguns pronunciamentos dele, algumas falas, eu não me lembro quando, eu marquei bem esse retorno dele de ser não só contra o Nordeste, claramente, ele fala mal dos governadores, ele o cita, então existe esse ataque direto ao Nordeste, as instituições representativas do Nordeste que elegeram governadores, abre aspas, comunistas, etc. Então, pode ser agora que com essa questão do Trump, né, nessa suposta guerra aí contra a Venezuela, o novo Vietnã, que os venezuelanos passam a ser vistos, né, como inimigos mais claros. Mas, evidentemente, que para os bolsonaristas, sim, a Venezuela e Cuba são dois inimigos externos a serem combatidos. A China não, seria supostamente comunista de fato. E uma, que a China existe um comunismo de mercado e são ricos, né? A segunda maior potência econômica do mundo. Então, esses daí a gente aceita, são os comunistas ricos, né? Sim, são os comunistas ricos, e o Brasil tinha uma balança, era o único país do mundo na época do Lula, salvo engano, depois você consulta aí, se eu estiver falando bobagem, posso estar errado, não sei se foi durante era Lula ou era Dilma, mas nesse período, o Brasil é o único país do mundo que tinha superávit com a China. Por quê? Porque a China tem 2 bilhões, não sei, de pessoas, essas pessoas precisavam comer, e o Brasil podia exportar aí produtos primários, etc. Mas veja... O estado é um estado produtor de muita commodities, né? E toda a produção do estado, a gente sofre muito com a Lei Candir, né? E no final do ano, com as compensações da Lei Candir, nunca vem o total que o estado deve, o governo federal deve por causa da isenção de imposto. Então, tudo que é exportado de commodities, de produção, não paga o imposto, não paga IPI, não paga... O diversos tem isenção, né? A tal da renúncia fiscal. E meu estado sofre muito com isso, porque não é um estado industrializado, é um estado produtor de commodities, produtor de carne, produtor de soja, de milho, de algodão, de cana, de papel, e é tudo exportado para a China. Então a gente tinha superávit, e aí uma outra questão desse modelo também de desenvolvimento, Mar, que seria mudado, segundo me parece, apenas no segundo mandato da presidente Dilma, que é a diversificação econômica, né, para que um país não fique dependente apenas de extrativismo ou de pecuária e etc., porque isso dá baixa empregabilidade, inclusive. E hoje as nações que têm autonomia são aquelas nações que têm informação e tecnologia. Por isso, nos anos do governo Lula, de novo, houve tanto investimento em tecnologia. Mas muito, eu que sou professora universitária, era uma coisa assim, absurda, porque a ideia era fazer a internacionalização da ciência brasileira para que nós tivéssemos relação com outros pares, pudéssemos crescer. E isso através do Ministério da Educação e através do Ministério da Ciência e Tecnologia, que basicamente não existem, todos os recursos
para a ciência e tecnologia, que são bases da autonomia de um Estado nacional, foram cortados. Agora, eu queria falar um pouquinho, acho que estou falando demais. Eu só queria fazer um comentário, Mara. Você tinha Claro. falado de corte de alguns programas sociais de inclusão, e você falou do EJA. Eu fui um menino que começou a trabalhar muito cedo, perdi meu pai muito cedo, então eu tive que trabalhar muito cedo. E em determinado momento eu tive que parar de estudar, porque eu trabalhava o dia inteiro, não aguentava estudar à noite, pegar ônibus, e fui fazer o EJA. Não tinha EJA público em Campo Grande, que era a capital. Eu tive que fazer um supletivo pago. E no meu primeiro vestibular, em 1998, eu passei para História na Universidade Federal do Mato Grosso do Sul. Eu só não fui fazer esse curso porque eu não tinha como manter, não tinha bolsa de estudo, não tinha PAI, Programa de Assistência Estudantil. E aí acabei em 2002 indo para o Direito. E estudei um bom tempo na universidade particular e depois fui transferido para a Universidade Estadual. Quando eu fui para a Universidade Estadual, os alunos em si não sabiam de onde vinha o dinheiro que pagava os estudos deles. Eu falava, olha, é do ICMS, é do dinheiro tal, 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 e fui falando para eles. Eles acham que não tem um pertencimento, de que nós, eu, você, minha mãe, qualquer um que está nos assistindo aqui, bancam os nossos estudos. Então, é necessário também que a nossa formação tenha uma formação de dar um retorno para essa sociedade. Né? Então, isso também eu vejo dessa classe média, dos rincões do Brasil, principalmente essa classe média ligada à agropecuária. Né? Que aí eu fiz uma pesquisa também muito legal sobre o perfil dos estudantes de Direito, quando eu estava na faculdade, o perfil socioeconômico e o que eles queriam fazer após sua formação. 42% queria ser juiz, não porque tinha vocação em ser juiz, é por causa do salário. Né? 22% queria ser promotor. 10%, eu tenho que pegar esses dados, que foi em 2007 que eu fiz essa pesquisa. E sabe quantos por cento queria ser professor universitário e advogado? Não chegava a 5%. Porque o nosso judiciário, Nilmar, como você sabe, ele é um judiciário, existem algumas pesquisas, né, nesse sentido de marcar o perfil de quem são as pessoas que chegam ao topo da carreira do judiciário, são pessoas da elite, com o ensino dentro das universidades de direito, muito também voltada não para a justiça, mas para o legalismo. E o objeto do direito, a princípio, que é a escola justiça. Lei e Ordem, que é a escola da Lei e Ordem. Exatamente. Mas, enfim, voltando à questão das políticas públicas, como você disse, há uma dificuldade muito grande de comunicação entre o Estado, os gestores e a sociedade. O programa Mais Médicos, quando eu coordenei a avaliação nacional, nós observamos que o número significativo de pessoas que eram atendidos pelos médicos do programa Mais Médicos não sabiam que aquele médico fazia parte do programa Mais Médicos e não necessariamente sabiam que esse programa era do governo federal, uma vez que o Mais Médicos era do governo federal, mas a implementação dele é feita no município, através do gestor municipal, encarregado ali de dar contrapartida para os médicos que eram pagos pelo governo federal. Na verdade, esclarecendo a questão dos Mais Médicos, os chamados cubanos, que representavam na primeira leva 66% de todos os médicos do programa, eles só se inscreveram no programa quando abriu-se o edital para os brasileiros. Depois que se abriu o edital para os brasileiros, abriu-se o edital para os estrangeiros. E só brasileiros formados no exterior, né? Brasileiros formados no exterior, porque na primeira para todos os brasileiros formados no Brasil, que é a CRM que a gente chama. Depois era para os estrangeiros, mas estrangeiros brasileiros formados no estrangeiro. Só depois que se abriria para os estrangeiros. Então a gente tinha francês, tinha espanhol, só que eles
eles eram 1 ou 2% no máximo dos estrangeiros, porque o Brasil fez um acordo com a Organização Mundial de Saúde, essa organização hoje imprescindível, né, para o combate do coronavírus, para o combate dessa pandemia, e o Brasil pagava uma bolsa, o valor daquele momento de R$ 10.000, por cada cubano? Não, por cada intercambista. A palavra intercambista, ela é fundamental. É como eu indo fazer um pós-doutorado no exterior e recebendo uma bolsa da CAPES. Eles recebiam bolsa, eles não recebiam salário. Esta bolsa, o valor total do volume de médicos existentes no Brasil, vindos de Cuba, era repassado para a OMS. E a OMS Para a OPAS, né? Organização Pan-Americana. Pan-Americana, OPAS. eu falei, para a OPAS, Organização Pan-Americana de Saúde. Eu falei OMS antes, gente, mas é a Organização Pan-Americana de... Mas é a OPAS. Exatamente, da OPAS. Então, havia esse convênio não com a OMS, mas havia esse convênio com a OPAS. Desculpa, estou com a OMS na cabeça, de tanto ouvir o presidente, o diretor da OMS falar, aquele africano, né? Enfim, e passava isso. Então, ao fim de 3 anos, como era uma bolsa, assim como nós, professores, recebemos bolsa para ficar no exterior, nós temos que voltar para o país. Assim era também com os cubanos. Eles tinham que retornar a Cuba, porque não era uma bolsa de trabalho, era uma missão internacional. Ponto. Por que isso é importante? Porque começou a ocorrer uma série de ataques, tá certo? Aos mais médicos, e ataques, na maioria deles, xenófobos e racistas, porque os médicos cubanos, como disse uma pessoa aqui do Brasil, parecem, abre aspas, empregadas domésticas, né? Porque são negros, têm cara, abre Não, aspas, de teve um ex-senador, que hoje é deputado federal, quando os médicos cubanos embarcam na Itália, ele diz assim, até parece um navio negreiro. Você viu isso ou não? Não, não vi isso. José Vi várias Medeiros? coisas, mas isso Eu aí... vou te mandar isso. Pois Vou é, te mandar isso, felizmente. no Twitter dele. E a outra coisa é que eles eram tidos como personagens que teriam vindo para o Brasil para poder fazer a guerrilha, e essa revolução até hoje não aconteceu. Isso é um erro estratégico do PT. PT, atenção, vocês não conseguiram, de fato, armar os guerrilheiros. Isso se esparramou pela sociedade, mas teve consequências muito sérias, porque essa campanha foi feita pelo Conselho Federal de Medicina. O pessoal está pedindo para você dar uma limpada na sua câmera, porque parece que está embaçada. Hello? Limpa a sua câmera no cantinho superior ali, ó. Passa um pano nela. Não, mas sabe o que é? Não é que minha câmera esteja embaçada, ela está ótima. Toda vez que ela vira como se fosse fazer um selfie, ela fica assim. Ah, entendeu? entendi. Mas eu estou aqui, gente. Esse fantasma aqui sou eu de coronavírus falando. Bom, boa noite para quem chegou agora. Atenção, ouvintes. Hoje é dia de prova do líder. Bom, vou falar agora um pouco do petismo, que a gente vai ter que terminar, porque não cansar as pessoas nem você, né? Então, um dos elementos fortes, portanto, para essa primeira avaliação negativa dos mais médicos por parte da sociedade, adveio de uma campanha feita profissionalmente pela Confederação Federal, pela Conselho Federal de Medicina. E isso foi testado também nos dados que eu vou apresentar. Eu vou ler para vocês rapidamente aqui alguns dados, espero que vocês gostem. Eu posso até deixar uns dados aqui para vocês eu gostaria verem. que você me mandasse por e-mail para mim dar uma lida, dar uma estudada. Vocês conseguem ler ou não? Não. Pode ditar para nós. Dita. Então, vou falar para vocês. Vou ditar, que acho que é melhor, porque, enfim, a direita radical nas redes, na imprensa e nas ruas, né? Nós temos aqui uma fotografia que nós tiramos nos protestos. Só para explicar rapidamente a metodologia dessas pesquisas. Todos os protestos, o nosso grupo de pesquisa Opinião Pública da UFMG, www.opiniãopublica.ufmg.br. Nós fazemos entrevistas com as pessoas que participam dos protestos. Então, desde 2015, desde os primeiros protestos, a gente tem 2013.
Não é só as jornadas. As jornadas é outra Sim. coisa. Você começa a sua pesquisa Começa em 2015. com as manifestações pró-impeachment. Exatamente, que são diferentes, bem diferentes, inclusive do ponto de vista do perfil das jornadas de 2013. Mas aí é outra questão, elas não são um segmento. Compreendi, Então, compreendi. a gente faz entrevistas com esses participantes, com uma margem de erro, tem as pessoas. Fizemos entrevistas, fizemos um filminho também, que eu espero que vocês assistam. Quem estiver ligado, chama-se A Culpa é das Estrelas, : a manifestação. Deixa eu copiar aqui para vocês. Ó. A culpa é das estrelas, : a manifestação. Onde vocês vão ver uma pesquisa... Onde eu acho esse filminho? No YouTube? A culpa das estrelas da manifestação. Se você colocar aí, você acha no YouTube, né? Deixa eu tirar essa letra minha aqui, parecendo essa letra horrorosa, por que que tá? Se você tirar essa letra aqui, não. Deixa eu publicar um TV aqui. Então, lá vocês vão achar a metodologia, vão achar tudo. Então, eu vou ler para vocês. Então, nós temos fotos aqui de 2015, 2016, que o sonho dos brasileiros era ver o Lula preso, fotos que nós fizemos. A outra foto, em seguida, já tem os componentes aí dessa extrema-direita que vai crescer, tá? Fora a CNBB, que é a Confederação Nacional dos Bispos do Brasil, vai fazer reforma política em Cuba. Então, já começa desde 2015 a associação de Cuba com o CNBB, com o comunismo, com os cartazes, pena que vocês não podem ver, que são bem ilustrativos dessas pessoas que foram à rua, que é o PT apoia o Estado Islâmico. Então, é bem interessante. Eu também, as pessoas riam e diziam, eu não rio disso. Isso não é piada. Não é piada, eu sei, mas assim, é porque, é cômico, né? Seria cômico se não fosse tão trágico, né? Olha a tragédia que a gente se meteu. Mas, enfim, o povo brasileiro não. O PT apoia o Estado Islâmico, não apoia o povo brasileiro. E o mais interessante, que foi o grande erro de alguns partidos políticos, eles achavam que o antipetismo era só o antipetismo. De fato, não era o antipetismo, era o anti-esquerdismo. Então, um dos cartazes ilustra muito bem isso. Fora PT, fora PSOL, fora PCdoB, fora Dilma, fora esquerda. Ou seja, esse movimento já era um movimento contrariando tudo que a esquerda expressava. E nós vamos ver, que eu não vou ter tempo de mostrar tudo para vocês, que o que a esquerda expressava para essas pessoas que participavam dos protestos, onde se gerou aí a emergência, o boom da extrema-direita. A esquerda expressava a ideia de igualdade. Então, eram movimentos antipolíticas igualitárias. Então, nós temos aí os protestos, né, os antecedentes para o bolsonarismo se deram com os protestos pró-impeachment, que iniciaram em 2015, onde havia uma enorme percepção da corrupção, sobretudo nos governos Lula e Dilma. Quando nós perguntamos quais os governos mais corruptos, 42% disseram que era na Dilma e 46% disseram que os governos mais corruptos foram durante o governo Lula. E olha que nós tínhamos opção de Collor, que foi impeachmentado, que renunciou antes, de Sarney, de FHC e do governo militar. Então, essa percepção de que a corrupção estava, de fato, dentro dos governos do PT. E quem são esses manifestantes que nós chamamos apenas de verde e amarelos? Eu chamo de verde e amarelo porque eu não sei se você se lembra do início, que na cobertura da mídia, eles eram vistos como os brasileiros. O que é uma cobertura que não necessariamente verdadeira. Não era representativo dos brasileiros. Era representativo de um segmento muito pequeno dos brasileiros. Veja bem, a maior parte, 61,5%, eram de qual cor? Brancos. Tá? 50, 20, 30% ganhava mais de 5 salários mínimos e 30% mais de 10 salários mínimos. Ou seja, uma classe média para cima. Sexo,
um pouco mais de homem que de mulheres. Escolaridade, 46% com ensino superior completo e 20% de pós-graduados, especialistas, mestres e doutores. E, para finalizar, aqui a média de idade era de 43 anos, muito velha comparativamente, né, ao que é o perfil da sociedade brasileira. Então, nós temos brancos, um pouco mais maduros, mais velhos, com uma escolaridade altíssima e correndo acima de 5 salários mínimos. E em quem que eles votaram? 87%, mais ou menos, votou em Aécio Neves. Então, esses protestos não são representativos do Brasil, conforme dos brasileiros, conforme dizia a mídia. Esses protestos, inicialmente, eram representativos de um terceiro turno de indivíduos que votaram no PSDB. Nós temos esses números, 88%, que votaram em Aécio Neves e que não se conformaram. Só uma pergunta, em quais localidades foi feita essa pesquisa? Em Belo Horizonte, mas nós também fizemos em Salvador e em Vitória. Então, nós temos uma média de umas 5 ou 6 ondas, porque a gente veio até agora, no último, em 26 de maio, né? Teve o último. Essa do dia 15 de março eu não quis fazer, porque não ia me contaminar, morrer por causa deles, mas nós fizemos até que teve... não, porque eu pensei em fazer. Né? Acho que a última foi em junho do ano passado, quando eles saíram, que eu chamo de os 12% do núcleo duro, nós temos esse perfil. Então, a gente observa que era um grupo nitidamente de classe média branca, né? Nós temos por bairro também, bairros do Centro-Sul, que são os bairros mais ricos, mais escolarizados, desejando um terceiro turno, certo? E que se autolocalizavam por si, mesmo nas palavras deles, como centro-direita ou direita, certo? Ou seja, e que viam que o principal motivo para protestar eram dois. Né? Primeiro, eles diziam claramente que era corrupção, que era 74%, mas 26% diziam que era também pelo Lula e pelo PT. Ou seja, não era por crise econômica, não era por direitos, não era por igualdade. E nós percebemos que esse público também, que se manifestava pela indignação com a corrupção, que era de 74%, também pela insatisfação com a política e para solicitar a saída da Dilma e do PT do governo. No entanto, no campo da corrupção, o tópico que mais os conectou para além da corrupção foi o antipetismo. Mais do que a corrupção. Nós fizemos um modelo de antipetismo com algumas frases. O PT faz um grande mal para o país, 92% sim. Um dos maiores malfeitores do Brasil é Dilma, 84% diz que sim. Um dos maiores malfeitores do Brasil é Lula, 73% diz que sim. Então, assim, o problema era o PT e seus líderes, né? E uma enorme percepção de corrupção no governo. Aí nós fizemos algo que não é explicável aqui, que seria uma aula, que é criar um índice de antipetismo através de uma metodologia que chama-se análise fatorial, através das variáveis como preferência partidária, autolocalização ideológica, e através daquelas afirmativas. A Dilma faz um grande mal para o país, notas dadas ao PT, as notas dadas ao PT foram 0,5, meio em 10, né? O que a gente observa, então, nesses antecedentes que deram a vitória ao Bolsonaro? A crescente relação de associar governos do PT com corrupção, líderes do PT com corrupção e antipetismo. E veja, nesse índice de antipetismo categorizado que nós fizemos, nós também medimos quanto intensa era esse antipetismo. 84% eram muito antipetistas. E 10% era alguma coisa antipetista. Então, nós temos aí 94% de pessoas que odiavam o PT. E como é que eu sei que odiava? Porque nós também testamos os sentimentos. Veja que coisa interessante. E em relação ao PT, 75,6% tinha raiva, 72% tinha aversão.
certo? E 64% tinha aflição. Então, esses números do antipetismo que eu disse lá, de 84%, se traduzem também em sentimentos muito negativos, né? Então, se une aí a relação do sentimento e acho que aqui eu posso terminar para explicar para você, que é o ponto que eu falei da emergência dos valores. Nós vimos que existia um forte antipetismo, um sentimento de desprezo, ou seja, de ódio já em relação ao PT. E quais eram os valores dessa direita? Aí nós fizemos uma outra análise, um outro modelo, que depois eu posso explicar numa aula, com indicadores, e nós descobrimos 5 indicadores. Criamos um indicador de liberalismo econômico, o outro de hierarquia social, ou seja, a pessoa aceitar ou não a hierarquia, né, entre as pessoas, entre os estados, entre as regiões. O outro foi de punitivismo, o pessoal que aceita a pena de morte, redução da maioridade. O outro foi moralismo. O outro foi laicidade. O que é laicidade? Aceitar que o Estado deve ser laico, não religioso. E igualitarismo. Então, criamos igualitarismo último. Criamos isso e medimos a composição desses valores nos públicos que protestavam. Os 2 valores principais desse público, são liberalismo econômico. Então, nós temos ali liberalismo econômico. O outro valor principal é contra o igualitarismo, ou seja, não igualitários. Certo? Ou seja, eles são não igualitários e liberais econômicos. E aceitam muito a hierarquia social. Tá certo? E, ao mesmo tempo, não é um público laico. Então, aquele público ali que aceita a interferência, digamos, da religião no Estado. A gente tinha um público ali que não são igualitários, que aceitam a hierarquia social e que são liberais econômicos. Então, eram esses valores, através de indicadores econométricos com números, que nós descobrimos. Portanto, esses valores são valores de quê? Da direita, que foi para as ruas, e, portanto, valores do antipetismo. Porque o petismo justamente expressa a ideia maior de igualitarismo, menos liberal, no sentido de... Ele não é liberal no sentido econômico, né? Ele aceita a intervenção do Estado para reduzir a desigualdade, reduzir a pobreza. Também, durante a sua gestão, o petismo trabalhou muito com a ideia de destruição das hierarquias sociais, né? da igualdade, e trabalhou também com o Estado mais laico. Então, os valores ali da direita se contrapõem ao petismo. Então, eram protestos antipetistas. Antipetista não. Antifiguras, lideranças ou partidos que expressassem valores diferentes desse, que se distanciassem desses valores, né? Então, foi ali que a gente começa a observar isso, começa a observar também que esse foi o foco, né, da cobertura da mídia impressa. As notícias sobre corrupção foram crescendo de 2014, 2015, 2016. Nas capas das revistas cresceram muito. Os principais atores que foram mencionados nas capas das revistas em relação à corrupção foi Lula da Silva, Dilma Rousseff, tá? E, além disso, a partir disso foi se construindo o impeachment nas novas mídias, sobretudo nas redes sociais, onde a própria presidente era vista como alguém associado a regimes ditatoriais, a percepção deles, que era a Argentina, da Cristina Kirchner, né? A Dilma tem que eu estou mostrando para vocês algumas coisas das redes sociais que nós coletamos, né, das principais páginas, onde aparece a Dilma no Dia das Mães com o jumento, né? E o Brasil todo pedindo fora Dilma, fora Lula, fora PT, fora Dilma, fora Lula. Teve até musiquinha. Tem. Né? E os links com maior pontuação nas redes que nós analisamos aqui no Facebook eram os links, aquelas matérias que você bota lá e linka nessas páginas, era a questão de que o governo Dilma tinha fraudes bilionárias com alunos fantasmas no Pronatec.
E nós fizemos uma coisa que acho que a gente foi a primeira pessoa a fazer, mas agora a gente não pode mais nem fazer. Quais resultados? Quem estava no centro das redes naquele momento? E aqui a gente tem um gráfico com todas as redes, era o MBL. Ele era o distribuidor das fake news em relação ao Dilma e era o distribuidor de informações favoráveis ao próprio impeachment. Os resultados a gente já sabe, né, Mamão e o Bar? Despencou-se aí a avaliação do ex-presidente Lula, né? Ele foi considerado como culpado pela corrupção, cresceu concomitantemente. Quanto mais Lula era culpabilizado pela corrupção que estava sendo investigada pela Lava Jato, mais crescia aí a percepção de que o juiz Sérgio Moro fazia um trabalho ótimo ou bom. Portanto, a Lava Jato, primeira vez que eu a cito aqui, ela tem um papel fundamental na desconstrução do governo e fundamental na desqualificação e criminalização das atividades políticas. Ele é um elemento fundamental. Você não pode entender Bolsonaro sem entender o papel da Lava Jato, não da Lava Jato, enquanto alguém que repudia a corrupção, da Lava Jato enquanto uma construção salvacionista, mítica, messiânica e contrária à própria política e criminalizadora da política Até do país. o conceito de justiça, né? O próprio conceito de justiça confundido com justiceiro, que são Sim. coisas diferentes. O Moro é o justiceiro, não é o justo. Uhum. Né? É verdade. Ele criminalizou a política. Em uma das passagens lá, ele tenta criminalizar a maneira de se governar pelo presidencialismo de coalizão, que é a própria criminalização da ideia de política. E aí sobra um vácuo. E esse vácuo, no primeiro momento, foi ocupado pelo Moro, que era o garantidor do impeachment, garantidor de que a situação do futuro seria melhor. O brasileiro, pela primeira vez, veja, pela primeira vez, né, desde 1995, o brasileiro considera que a corrupção era o principal problema do país. Porque desde 95 eu tenho aqui, os principais problemas do país eram saúde e educação. As pessoas esqueceram da saúde e educação. E aí, em 2016, nós temos aqui, para mais de 20% das pessoas, o principal problema do país passa a ser a corrupção. E sabe quanto é que deu esse estouro da corrupção? 2013. Lá nas jornadas. Que ela começa a ser vista como o principal problema do país, associado ao petismo. O petismo, o PT, ele chegou em 2016 com apenas 9% de preferências partidárias, ele caiu muito naquele momento, ele quase morreu, muitos enterraram, né, o PT, e, finalmente, quanto maior a percepção da corrupção, decresce a confiança em Dilma e aumenta a avaliação negativa do governo. A Lava Jato aumentou a percepção da corrupção. Esse aumento da percepção da corrupção como principal problema do país influencia o governo da Dilma, influencia a confiança no governo dela negativamente. Então, existe assim, aumenta a corrupção, caem os números e popularidade da presidente Dilma, mas não só da presidente Dilma. Sabe o que sobe, o que é interessante? A confiança nas igrejas. Em 2014, 66% das pessoas confiavam na igreja sobre todas as instituições. Em 2017, 72%. Então, cresce a confiança na igreja, na Polícia Federal e nas Forças Armadas, porque criminaliza-se a política e a política passa a ser, como era em 1917, um caso de polícia. Primeira greve de 1917, feita pelos anarquistas em São Paulo, é porque, a partir dali, a política social não podia mais ser vista como caso de polícia. Então, nós voltamos para o século XX, para os anos 20, praticamente do século XX, onde a política é caso de polícia. Olha aí. E de igreja. E da igreja. Ou seja, é um barbarismo. Aí nós tivemos ali o golpe parlamentar, né? E chegamos a Brasil acima de tudo, Deus acima de todos.
Eu tenho vários dados aí sobre a campanha do Bolsonaro, sobre as fake Mara, news, para encerrar mas nossa live, você vê como foi muito boa, como você tem dados muito consistentes. Eu quero marcar uma outra, daqui uns 10 dias mais ou menos com você, para a gente terminar esse bate-papo. Agradecer demais você. Você continue sua luta em defesa da educação pública gratuita e de qualidade. Que você continue resistindo aí, tá? Um grande abraço e BBB na resistência.